Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Nós vamos passar a doutora Cima Ferma agora para falar sobre o tratamento. Doutor Luiz Alberto, posso fazer um comentário rapidinho enquanto a doutora Cima Claro, comenta? claro. O glioma pós-radioterapia e meduloblastoma é uma coisa importante. O Gabriel mostrou aí uma coisa importante, um recado para os patologistas. A gente frequentemente, quando via esses casos, pode ser difícil diagnosticar. Se vocês estiverem pensando no glioma, façam o Lig2, o marcador de células gliais, e raramente ele é positivo nos meduloblastomas. Se vocês tiverem alguma dúvida, às vezes a gente tem célula isolada, não sabe, façam o Lig2, se for fortemente positivo, isso é que fala contra o meduloblastoma. Então, em termos práticos, se tiver na dúvida se é uma recidiva tumoral e morfologicamente não for clara essa distinção, essa imuno pode ajudar. E pode ser difícil essa distinção em alguns casos, principalmente se você tem poucas células tumorais aí no leito. Vou aproveitar rapidinho e fazer um comentário para a gente não perder o fio da meada nesse tópico dos segundos primários. Isso acontecia antigamente, na verdade, quando a gente fazia radioterapia mais ampla, a gente irradiava toda a fossa posterior. Mas, recentemente, a gente irradia só o tumor com margem, e um dos grandes benefícios que a gente tem, além de poupar cóclea, obviamente, nas crianças, é uma incidência muito menor de segundo tumor primário. Então, esse paciente deve ter sido tratado numa época aí prévia disso e acabou que ele desenvolveu um segundo tumor primário, mas isso é uma preocupação muito relevante mesmo. Obrigado, Felipe. Doutora Cima, tem uma palavra, por favor. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de participar desse mini simpósio e dizer que eu estou aprendendo muito e é uma honra muito grande estar aqui com todos vocês. Então, acho que muito já foi falado e eu agora, assim, vou complementar um pouco em relação a todos os conhecimentos que já têm sido adquiridos em relação ao tratamento do meduloblastoma. Então, só retornando, o meduloblastoma é o tumor maligno do sistema nervoso central mais comum da infância, é o tumor maligno da infância mais comum do sistema nervoso central. 10% dos tumores do sistema nervoso central menores do que 19 anos de idade, sendo que no adulto é só 1% do total dos tumores. 40% dos tumores da fossa posterior e o pico de incidência é em 5 a 9 anos de idade. 30% dos casos são disseminados ao diagnóstico. O tratamento padrão do meduloblastoma, como já foi falado aqui, é a ressecção cirúrgica segura máxima, irradiação crânio-espinhal adaptada ao risco e a quimioterapia sistêmica. Com essa estratégia, a sobrevida é em torno de 60% a 80% dos pacientes. A estratificação de risco no meduloblastoma ela tem utilizado classicamente a idade ao diagnóstico, a extensão da doença residual após a cirurgia, a histopatologia e, mais recentemente, os marcadores moleculares. Então, na estratificação de risco, né, nas crianças maiores do que 3 anos, e em alguns protocolos também consideram 5 anos de idade, risco padrão são aquelas crianças que não têm doença disseminada ao diagnóstico. As crianças que têm uma doença residual primária menor do que 1,5 centímetro quadrado e o líquor negativo. Nessas crianças, se espera uma sobrevida em torno de 80%, fazendo uma irradiação de crânio e neuroeixo com 24 grays e um reforço no leito tumoral, chegando a 54 a 55,8 grays e quimioterapia adjuvante. No caso do meduloblastoma de alto risco, o que é necessário na estratificação é doença disseminada, né, com metástase, ou doença residual primária acima de 1 centímetro quadrado, líquor positivo e, mais recentemente, a histologia anaplásica ou de grandes células. Nesse caso, então, se espera uma sobrevida em 5 anos de em torno de 60%, e o tratamento inclui a irradiação de crânio e neuroeixo com dose convencional de 36 a 39 grays, com reforço no leito tumoral de 54 a 55,8 grays e quimioterapia adjuvante. Quando nós falamos do meduloblastoma de risco padrão em crianças acima de 3 anos de idade,
Nós, hoje em dia, temos os melhores resultados, né? E um protocolo que nós utilizamos e que realmente é do Children's Oncology Group, liderado pelo Dr. Roger Becker, né? Ele tem demonstrado realmente um resultado muito bom nessas crianças, em torno de 80% de sobrevida em 10 anos de idade, utilizando uma radioterapia em dose reduzida de 23,4 grays no neuroeixo, com o reforço na fossa, originalmente na fossa posterior. É interessante que esse protocolo fazia uma randomização, né, de esquema de drogas, um utilizando o CCNU e o outro utilizando a ciclofosfamida, e o resultado dos dois grupos de randomizados foi semelhante. Então, atualmente, nós estamos utilizando o protocolo que inclui a ciclofosfamida nos nossos pacientes. No INCA, né, a doutora Gabriela, que é médica do nosso serviço, está fazendo um estudo do doutorado com meduloblastoma e fez o levantamento dos resultados dos nossos pacientes. E nesse período de 97 a 2016, nós tivemos 114 pacientes, 59% com risco padrão, e a sobrevida desses pacientes foi de 69,4% nos pacientes de risco padrão. Os pacientes de alto risco tiveram uma sobrevida de 53,8%. Interessante que, apesar de ter tido um aumento, uma melhora muito grande no resultado do tratamento, o preço da cura é inaceitavelmente alto, né? Nós sabemos que a toxicidade do tratamento muitas vezes tem um efeito devastador na vida desses pacientes, com uma morbidade muito alta, né? E muitas vezes esses pacientes têm um aumento inaceitável de limitações, tanto físicas como cognitivas, sociais e emocionais. Muitos desses pacientes, eles curados, eles apresentam uma doença crônica que se estende à vida adulta, muitos deles ficando, inclusive, dependentes de todo o suporte familiar, né? E por que tudo isso acontece? Que a toxicidade ela pode vir de todas as formas do tratamento, seja da cirurgia, seja da quimioterapia, ou seja da radioterapia, né? Nesses pacientes, cerca de 25% dos casos têm ototoxicidade. A sequela neurológica, que já foi falada aqui, a questão do mutismo cerebelar, né, é um problema muito grande que pode estar relacionada à ressecção cirúrgica e que pode dar alteração neurocognitiva nos pacientes, que pode ser persistindo por 1 ano e até mesmo 5 anos depois, o paciente apresenta sequelas e apresenta um dano que pode alterar na parte cognitiva do paciente, né? No caso, como foi o caso que o doutor Gabriel falou, né, da criança que apresentou segunda neoplasia maligna, essa é uma complicação também que pode acontecer em 4,2% dos casos. O déficit neurocognitivo também, neuroendócrino, muitos desses pacientes, um grande número, apresentam deficiência de hormônio de crescimento, precisam de estar fazendo reposição, né? E também muitos desses pacientes ficam mais lentos, têm mais inatividade, têm menor aptidão cardiovascular, a ponto de que muitos protocolos atualmente estão acoplando, né, um reforço de atividade cardiovascular como forma até de otimizar o tratamento. Mas, com tudo isso, muitos desses pacientes têm, se comparar com os seus pares, os seus irmãos, uma falha realmente na vida acadêmica, uma dificuldade de se inserir na vida do trabalho e uma qualidade de vida reduzida. Então, tem tido várias tentativas para melhorar essa questão da toxicidade a longo prazo. E uma delas foi no estudo do Children's Oncology Group, em que foi feito um estudo randomizado, tentando diminuir a dose da irradiação crânioespinhal para 1.800, 18 grays, né, comparado com o padrão de 24 grays nos pacientes em risco padrão, né, e também uma redução do volume tumoral. Então, foi feita uma randomização entre fossa posterior e leito tumoral. Então, o que aconteceu desse estudo foi que, na questão da irradiação, esse estudo teve que ser parado por uma análise de interim, porque os pacientes apresentaram mais recaída no neuroeixo, e, então, realmente não foi possível, dessa forma, diminuir a dose para 18 grays. Entretanto, na questão da irradiação no sítio primário, como o doutor Felipe já falou,
foi possível ver que, realmente, diminuindo o campo da irradiação para o leito tumoral, era possível manter a mesma qualidade de prognóstico, e, com isso, então, esse é o padrão de tratamento atualmente. Existem formas também que eu acho que são consideradas no meduloblastoma, que não é tão... por exemplo, o alto risco não tem um prognóstico tão bom quanto o paciente com risco padrão, né? Mas, no caso dos pacientes de alto risco, o tratamento também ainda não está ótimo, ainda não está totalmente estabelecido, né? Mas o que se faz hoje em dia, em linhas gerais, é irradiação crânio-espinhal com 36 grays, e com reforço também na fossa posterior, e quimioterapia adjuvante. Tem se tentado fazer radiosensibilização, né? Hoje a gente faz com vincristina, mas tem um estudo do Jacá que está utilizando a carboplatina, mas não se sabe ainda, durante a radioterapia, não se sabe ainda se essa introdução da quimioterapia junto com a radioterapia vai estar alterando ou interferindo no resultado final dos pacientes, né? Outra opção de tratamento é a quimioterapia de altas doses, com transplante de célula-tronco hematopoética, e também novas formas de tratamento têm que ser feitas para melhorar o prognóstico desses pacientes. Um outro grupo que ainda também é muito problemático no tratamento dos pacientes com meduloblastoma são as crianças com idade com menos de 3 anos, ou, em alguns protocolos, menos de 5 anos, né? Nesses casos, o tratamento ótimo ainda tem que ser estabelecido. O cérebro imaturo é muito suscetível aos efeitos deletérios da radioterapia. Esses pacientes têm um comportamento clínico mais agressivo, maior incidência de metástase ao diagnóstico, e nesses pacientes o que é feito é a quimioterapia no sentido de adiar ou evitar a radioterapia. E os resultados têm sido muito promissores para a quimioterapia intensificada, seguido de quimioterapia de alta dose e transplante autólogo de medula óssea. Então, esses são alguns dos estudos que estão sendo... tem vários estudos em curso, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e esses são alguns estudos, como o Head Start, né, que é do Jonathan Finlay, que é um pesquisador que tem muita ligação conosco, mas também tem o grupo francês, tem o grupo HIT da Alemanha, todos eles dando um resultado um pouquinho em torno de 60% no grupo como um todo. Só para exemplificar, esse é o protocolo que nós utilizamos no serviço, é o Head Start. Nós agora estamos no Head Start 2, que inclui ciclos de quimioterapia, que incluem nelas o metotrexato em altas doses, e depois disso o paciente é encaminhado para consolidação com quimioterapia mieloablativa e transplante autólogo de medula óssea. E esse é um grande problema para nós, porque nós temos a dificuldade de transplante e a dificuldade do tiotepa, né? Que não tem aqui. Então, existem outras formas de poder fazer o tratamento, como o grupo alemão, que faz a quimioterapia com intravenosa e intraventricular, né? Como uma maneira também de adiar ou até impedir do paciente receber a radioterapia. Mas aqui, no caso desse estudo alemão, já foi a primeira vez que foi visto que os pacientes, as crianças menores do que 3 anos, que faziam o protocolo do HIT, esse protocolo HIT do Rutkowskis, os que tinham histologia desmoplásica iam melhor, né? Então, isso já foi uma coisa bem melhor, né? E isso tem sido confirmado em alguns outros estudos. Por exemplo, agora foi recentemente aceito para publicação um estudo do Jonathan Finlay com o Head Start 3, em que ele também mostra que os pacientes com tumor desmoplásico eles têm um resultado melhor. Então, o grande problema qual é, né? É você aumentar a cura e diminuir as sequelas desse paciente. E a única maneira que será possível, além daquilo que tem sido feito ao longo do tempo, é a integração dos conhecimentos da biologia dos tumores nos processos de decisão e tratamento. E ao longo desses últimos 20 anos, houve, como vocês já viram aqui na apresentação do Felipe,
e da Gabriela, né, houve um aumento muito grande da compreensão da biologia da doença e dos subgrupos que estão sendo identificados para o tratamento, que vai possibilitar, num futuro próximo, uma estratificação de risco melhor e até mesmo a identificação de novos alvos moleculares. Então, hoje em dia, se sabe que essas vias de sinalização que são envolvidas tanto no desenvolvimento cerebral normal, como também elas podem estar atuando na patogênese do meduloblastoma. E essas vias, então, elas sendo através de mutações que acontecem, elas estimulam, elas ficam ativadas e podem estimular o desenvolvimento tumoral, né? Então, o que nós sabemos hoje, que, como já foi falado aqui várias vezes, é que meduloblastoma são doenças geneticamente heterogêneas e que podem ser divididas em pelo menos 4 grupos moleculares com comportamento clínico, prognóstico e potenciais alvos moleculares diferentes. Aqui, então, foi a reunião que aconteceu, uma reunião de consenso em 2010, em que os vários pesquisadores, né, internacionais se reuniram e definiram, de fato, os 4 subgrupos, como já foi falado aqui, com as características demográficas, clínicas, genéticas, e isso é extremamente importante. Só lembrando e reforçando, né, que o INT, embora seja o que tem o melhor prognóstico, é o menos frequente, em torno de 10% dos casos, e o mais frequente em crianças é o grupo 4, em 35% dos casos. O Sonic Hedgehog, ele ocorre tanto na criança, no lactente, quanto no adulto, sendo que a característica biológica dele no lactente é um pouco diferente daquela do adulto, né? E assim, isso por exemplo, a mutação do PET e SUFU, né, na criança pequena, e na criança, no adulto, a gente tem a questão da mutação do P53, na criança maior, né, também, a mutação do P53, né, causando um prognóstico pior. E aí, depois, em 2015, teve uma nova reunião desses pesquisadores, e aí eles fizeram um novo consenso, mas o consenso que eles fizeram aqui foram para discutir as características de risco nas crianças acima de 3 anos de idade, na luz do conhecimento molecular, né? E aí, essa proposta de estratificação de risco para pacientes entre 3 e 17 anos dividiu o tumor em 4 grupos, né? O grupo de baixo risco, com uma sobrevida em torno de 90%, que seria o INT, menor do que 16 anos, e o grupo 4 em crianças não metastáticas com perda do cromossoma 11. O risco padrão, né, seria aqueles que têm uma sobrevida intermediária entre 76% e 90%, que seriam os pacientes com SHH, com TP53 não wild type, né, que é esqueci o nome disso em português, e sem amplificação do MYC-N e não metastático. E o grupo 3, sem amplificação do NMYC não metastático, e o grupo 4 também não metastático, mas sem perda do cromossoma 11. Na questão do alto risco, já os pacientes seriam o SHH metastático com amplificação do MYC-N ou o grupo 4 metastático. E o muito alto risco, que já seria o pior prognóstico, seria o SHH com mutação do P53, como o Felipe já mostrou, que realmente é onde nós temos o prognóstico mais desfavorável, né? Assim como o grupo 3, que é um grupo que tem um prognóstico muito ruim, metastático. Então, à luz desse conhecimento molecular, eu acho que toda a abordagem do meduloblastoma tem sido modificada, em todas as suas vertentes. Então, por exemplo, o Gabriel já falou sobre a questão da cirurgia, né? A questão da ressecção, a extensão da ressecção tem sido questionada, porque, inclusive, esse valor de 1,5 centímetros quadrados, ele foi criado numa época que não existia nem tomografia, nem ressonância magnética. E hoje em dia, nós temos também a questão do estudo molecular
para poder nos ajudar, porque a gente sabe que, de fato, a cirurgia é muito extensa, muitas vezes pode vir a causar sequelas na criança e reverter na questão da qualidade de vida a longo prazo. Então, esse estudo que o Gabriel já falou, do Thompson, que realmente ele é super legal no sentido de que ele mostra que, de fato, não há mudança entre a ressecção macroscópica, a ressecção total e quase total, mas, assim, quando ele compara a ressecção macroscópica total e subtotal, na luz dos subgrupos moleculares, tem um grupo que se beneficiou da ressecção, de uma ressecção maior, que é o subgrupo 4, principalmente quando é metastático. Então, essa questão é uma questão que está sendo revisitada e que acho que no futuro, com melhor compreensão do comportamento dessas doenças e baseado nos estudos e nos diagnósticos moleculares, talvez a gente vá poder ter alguma modificação nesse tipo de conduta. Da mesma forma, a questão da otimização da radioterapia. Nós vimos que diminuindo a dose da radioterapia para 18 grays não foi possível naquele momento, naquele estudo do COG. Mas será que em alguns outros subgrupos ou em algum subgrupo molecular seria possível? Então, os estudos biológicos esses subgrupos biológicos estão sendo incorporados nas características de risco dos estudos prospectivos. E como nós vemos aqui, os pacientes que têm grupo WINT, o WINT, e de baixo risco, eles podem ser tratados com uma dose, nos próximos protocolos, vão tentar ser tratados com uma dose menor de radiação. Por outro lado, aqueles pacientes que têm um prognóstico pior, além do tratamento quimioterápico e radioterápico, novas drogas podem ser incorporadas para o tratamento desses pacientes. Então, em termos de estudo clínico, hoje em dia, o que se sabe é que tem até menos estudo clínico em curso do que o que já se sabe do ponto de vista molecular ou dos estudos moleculares que já ocorreram. Então, hoje, o que tem acontecendo é alguns estudos para descalonamento do tratamento nos pacientes com meduloblastoma WINT, e aí, em alguns deles, a diminuição da dose ou a diminuição da cisplatina, e intensificação em novas drogas para os pacientes de alto risco. Mas toda essa alteração de tratamento ela só pode ocorrer no contexto de estudos clínicos. No caso do medulo, um outro fator que eu achei interessante também, esses conhecimentos moleculares em termos de modificar a conduta, é bem exemplificado aqui nesses pacientes com meduloblastoma com menos de 3 anos de idade. Esse é o estudo do Sanjut, que era feito baseado na classificação histopatológica, E esse estudo, os pacientes com tumor desmoplásico, eles eram considerados como de baixo risco e recebiam somente quimioterapia. Esse estudo foi fechado também prematuramente, porque eles começaram a ver que esses pacientes estavam tendo muita recaída. E embora tenha sido, na verdade, eles tenham não tenha tido esse sucesso, o estudo, mas depois, quando estudaram a histologia ou a biologia desses tumores, viram que muitos desses tumores, alguns deles, eram um subtipo que o Felipe já falou, um subtipo molecular do SHH que tinha um prognóstico pior. Então, hoje, nos estudos atuais e futuros, já começa a ter uma estratificação de risco baseado no perfil de metilação, e os pacientes, dependendo do subgrupo do SHH que ele tiver, ele vai ou ele vai descalonar o tratamento, ou ele vai fazer um risco um pouquinho maior e vai receber mais tratamento com metotrexate intratecal e transplante autólogo de medula óssea. E os pacientes do grupo 3 e grupo 4 são sempre alto risco ou muito alto risco e vão receber também tratamento intensivo com transplante autólogo e novas drogas que se fizerem necessárias. E falando em novas drogas, que é a questão da terapia para o alvo molecular, exatamente o fato de terem essas vias que foram identificadas como alteradas,
né? E hoje em dia é possível utilizar drogas para inibir essas alterações moleculares. Então, por exemplo, o inibidor do SMO, que é esse vismodegib, que é uma medicação usada para carcinoma de célula nevoide basal, pode ser utilizado também nos pacientes com SHH, né? Também tem outras medicações, como inibidores da quinase dependente de ciclina, inibidores MET, né? Tem várias medicações que estão surgindo para serem utilizadas em estudo clínico para ajudar no tratamento dessa doença. É interessante que, no caso do WINT, o que eu aprendi até agora, né, estudando, foi que não tem sido utilizado drogas para o alvo molecular, porque parece que essa alteração dessa via molecular facilita a penetração, o enfraquecimento da barreira hematoencefálica e a penetração da quimioterapia. Então, se você fizer uma droga que vai inibir essa via, você pode realmente estar diminuindo a sensibilidade ao quimioterápico. Então, o que está se usando mesmo mais no INT é a questão da diminuição ou descalonamento do tratamento. Agora, eu gostei muito que o Felipe falou bastante e a Gabriela sobre a questão do aconselhamento genético. E, de fato, a gente sabe que o meduloblastoma, não se sabe a causa, não tem o fator do ambiente, a maioria deles é esporádico, mas 5 a 6% dos casos são associados à predisposição genética. E tem 6 genes que foram realmente, especialmente identificados como causadores que podem estar associados ao desenvolvimento ou aumento do risco de meduloblastoma, que é o SUFO e o PET1 na síndrome de Gorlin, o TP53 na síndrome de Liefeld-Mehner, o APC na adenomatose polipose adenomatosa familiar e o PALB2, o BCRA2, que também é estudado, que também aprendi agora, que é ligado também à anemia de Fanconi. E aí um grupo de pesquisadores, novamente, estudou assim, uma coorte grande de pacientes, 1.022 pacientes, uma parte retrospectiva e outra prospectiva, para avaliar exatamente a predisposição genética, a prevalência de predisposição genética no meduloblastoma, e viram que, de fato, é em torno de 6% nessa coorte. No caso dos WINT, 6% dos casos tem 6 a 8% podem ser germinativos, né? No Sonic Hedgehog, 20%, então é muito mais frequente, e no grupo 3 e 4, em torno de 2%. E esse grupo, ele propôs, né, um aconselhamento genético baseado em aspectos clínicos e moleculares, e eles estudaram essa coorte e viram que somente 40% dos casos têm história familiar de câncer ou sinais clínicos de síndrome de predisposição ao câncer. Então, eles fizeram um algoritmo aqui que eu achei muito interessante, no sentido que os pacientes que são WINT, né, se ele não tem a mutação somática para beta-catenina, procurar o APC. Todos os pacientes com SHH têm que ser encaminhados para aconselhamento genético, né? E os pacientes do grupo 3 e grupo 4, né, se ele tiver uma história familiar de câncer associado ao BRCA ou o defeito de reparo de combinação, recombinação, aí fazer a pesquisa também de genes como o PALB2 e o BRCA2. Então, assim, basicamente era isso que eu tinha a dizer, né? E eu acho que esse é o momento de uma reflexão, né? Que, na verdade, embora estejamos todos assim um pouco afastados nesse momento, né, de uma pandemia, eu acho que, na verdade, nunca estivemos tão juntos. E somente juntos poderemos vencer todos os desafios e, inclusive, no caso, melhorar o tratamento do meduloblastoma. Obrigada. Muito obrigado, Sina. Você fez uma apresentação brilhante. Eu estou muito honrado de ter conseguido reunir aqui um grupo dessa qualidade, entendeu?
Eu vou propor até o seguinte: o Felipe não teve oportunidade de falar. Nós vamos fazer uma outra reunião que a gente vai dedicar a tirar as dúvidas, que a gente recebeu várias perguntas que não puderam ser respondidas. Então, estou pensando em a gente criar uma outra reunião super informal e todas as perguntas que foram feitas por diversos apresentadores vão ser feitas. E o Dr. Felipe vai ter a oportunidade de falar um pouco para a gente da radioterapia. Então, eu vou entrar em contato com cada um de vocês, mas olha, vocês estão de parabéns. Eu aprendi que são várias doenças, categorizar cada uma delas é importantíssimo, porque vai fazer toda a diferença no tratamento. E a cirurgia também, aquela questão do cirurgião, que é sempre aquela dúvida, até onde ele pode ir. O Gabriel deixou muito bem essa mensagem, né? O tratamento não pode ser pior que a doença. O paciente não pode ser pior que entrou. Então, isso é um grande dilema. Então, olha, eu estou emocionado até, porque foi uma reunião de altíssima qualidade e muito obrigado a vocês todos. Estão de parabéns. Obrigada, gente. Obrigado. Doutora Cima. Obrigada, Gabriel. Felipe, obrigado aí. Você vai voltar aí. Vamos voltar todo mundo aqui para esmiuçar isso aí. Muita informação. Um abraço, obrigado. Tchau, abraço. Tchau. Acabou. Felipe, um beijo. Depois vamos se falar, tá, Ciro? Nossa. Valeu, Ciro. Vamos falar sim. Grande abraço. Obrigado. Valeu. Obrigado, Gabriela. Valeu. Obrigado, Roberto. Obrigado. Parabéns, doutora Cima. Foi ótimo. Foi bom, né? Obrigada, hein, Felipe? Foi ótimo. Gente, eu aprendi muito. Olha só, na realidade, na radiologia estão tentando buscar para poder ajudar justamente o neurocirurgião até futuramente operar menos, né? Tirar menos e dar menos dano, mas é difícil pra caramba, né? Isso é muito futuro. Limitado. Muito legal. Valeu. Tchau, gente. Boa noite aí, todo mundo. Tchau, boa noite. Boa noite, Tchau, Felipe. abraço. Um abraço. Tchau, hein? Tchau.